Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 15, nessa série de reflexões que vamos fazer, que fala sobre o reino de Deus. E é importante a gente pensar que o reino de Deus no Novo Testamento foi uma expressão utilizada por Jesus, o reino de Deus. O reino dos céus é semelhante ao homem que, não é, achando um tesouro no campo, faz de tudo para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. E a gente vai falar muito sobre essa tradução desse reino de Deus. Mas em especial é todo o domínio que Deus exerce sobre todas as coisas, constitui o reino de Deus. E o reino de Deus passa a ser também todos aqueles que foram transformados e regenerados pela pessoa de Cristo Jesus, que recebeu também o termo, do reino do seu Filho, ou seja, o reino de Cristo Jesus. Também foi dado esse reino de Deus, a compreensão de um reino messiânico, que é o próprio reino de Cristo Jesus. Há algumas pessoas que fazem a distinção de reino de Deus para reino dos céus, mas a Bíblia ela dá um indicativo de que os dois cumprem o mesmo ponto, o mesmo endereço de falar sobre esse domínio e sobre o reinado do próprio Deus excelso sobre todos. E todos aqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que obedecem ao Senhor, e todos aqueles que se entregaram à pessoa do Senhor Jesus Cristo, hoje fazem parte desse reino de Deus, que se compreende de uma forma muito maior do que só as pessoas que estão em Cristo Jesus. O reino de Deus está no céu, com os anjos que fazem parte do seu reino, com os remidos que já partiram, conosco que somos o reino de Deus presente. E também existe a concepção do reino de Deus futuro, quando será estabelecido o reino de Deus, o reino de Cristo, o reinado do Messias para todo sempre. Que muita gente vai traduzir isso como uma interpretação, uma suposta interpretação do milênio, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito da discussão do reino de Deus como milênio. Vamos pegar mais o reino de Deus traduzindo aquilo que Jesus Cristo fala nos evangelhos. Vale lembrar que Mateus escreve muito reino dos céus, porque Mateus escreveu o seu evangelho destinado a judeus. E os judeus eles tinham o costume de não usar o nome de Deus porque eles tinham medo de entrar naquela condenação lá de Êxodo, de não tomar o nome de Deus em vão. Vale lembrar que foi por isso que o livro de Esther não tem citação do próprio Deus diretamente no livro, porque já entra num período onde os judeus estudavam o Antigo Testamento e compreendiam que falar o nome de Deus era pecado. Falar o nome de Deus e repetir o nome de Deus era um erro. Então Mateus, escrevendo a uma comunidade de judeus, Mateus que era judeu e escreveu o seu evangelho muito querendo provar Cristo Jesus e dizendo para os judeus que esse Cristo era justamente o Messias prometido no Antigo Testamento, ele não usa o termo Basileia Teu, não é o reino de Deus, ele usa reino dos céus. Ele usa a palavra céus, mas que designa a mesma coisa e o mesmo propósito, que é Deus estabelecendo o seu reino, o seu domínio, não é? a sua majestade, sua autoridade e todas as prerrogativas do seu próprio domínio àqueles que aceitam a mensagem e principalmente aceitam o seu Filho, que é o próprio Cristo. Vale lembrar que também entre os judeus há a concepção, havia a esperança de que o Messias, quando viesse, estabeleceria o seu reino. Isso tem vários textos que falam sobre isso no Antigo Testamento, tanto em Isaías, Daniel e outros mais profetas que falaram a respeito disso no Antigo Testamento, de que o Messias, quando ele viria, ele estabeleceria o seu reinado, o seu reino a partir de Jerusalém. Então, por isso que o judeu acreditava muito que o Messias viria como um líder, como um libertador, também numa visão muito política, de que ele, se fosse, por exemplo, o próprio Cristo, na época que foi, na concepção judaica, ele expulsaria Roma e faria de Jerusalém o império ou a potência do mundo que seria então estabelecida a partir de Israel, a partir de Jerusalém. Mas Jesus Cristo mostrou para a gente que esse reino de Deus, ele se compreende antes de ser um domínio político soberano sobre o mundo, que acreditamos que vai acontecer, um domínio completo de Cristo e do seu reino a tudo que existe. A Bíblia diz que esse reino ele se compreende primeiro de forma espiritual. E é sobre essa espiritualidade, sobre esse reino espiritual que Jesus Cristo deseja que a gente viva, e é por meio desse reino espiritual que nós fazemos parte. O texto que eu quero
meditar com você é Mateus capítulo de número 7, a partir do verso número 15, que diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por caso, colhem-se uva dos espinheiros ou figos das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O trecho fala sobre o reino de Deus, especificamente nesse trecho, fala sobre o reino de Deus, uma concepção futura. Também é visto e também é interpretado muitas vezes no Novo Testamento o reino de Deus como esse lugar celeste, ou seja, esse reino messiânico estabelecido no fim para todos aqueles que vivem em Cristo Jesus. Esse reino de Deus também é uma conotação de novo céu e nova terra, ou seja, um novo lugar destinado àqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam sob a vontade de Deus, sob, de fato, aquilo que agrada a Deus, como diz o texto. O reino de Deus, que se compreende na vida do servo de Deus pela atuação do próprio Deus, pela atuação do Espírito Santo, de santificar, de retidão, de fazer a justiça, não é presente, se fazer a justiça divina em nós, compreender de fato quem nós somos e quem Deus é, e essa ação sobrenatural dentro de nós, nos movendo como a imagem de Cristo Jesus, como a igreja, por exemplo, isso nos faz parte do reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus aqui ele é compreendido como o céu, como o paraíso, como a eternidade junto a Deus. E o texto fala sobre os falsos profetas, e é muito legal Jesus dizendo algumas coisas a respeito desse texto, que ponto número 1, eles estarão no meio dos seguidores de Jesus Cristo. É muito legal que o texto aqui não diz que os falsos profetas seriam pessoas das quais nós conseguiríamos distinguir por uma questão de religião. Pelo contrário, o próprio texto diz que os falsos profetas eles dizem Senhor, Senhor, ou seja, eles têm devoção a Cristo Jesus e dizem ou professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O que torna esses falsos profetas ainda mais difícil da gente conseguir fazer uma avaliação de quem são de fato esses falsos profetas que Jesus Cristo nos advertiu e que nós sabemos que existem diversos deles, infelizmente, dentro do cristianismo professando o nome de Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo também diz uma verdade. Ele diz que os falsos profetas eles têm a capacidade de fazer coisas sobrenaturais. Isso é fantástico, porque isso indica para a gente de que existe uma capacidade dentro do ser humano de uma obra, de realizar obra sobrenatural fora de Cristo Jesus. Pode ser por meio de uma natureza ou de um fenômeno psíquico, pode ser por meio de uma indução da psicologia, pode ser por meio de uma sensibilidade espiritual inata a muitos seres humanos. Existem seres humanos que são inatos com uma sensibilidade espiritual diferenciada e muitos vão usar essa habilidade espiritual para muitas religiões, até fora do cristianismo mesmo. Você vê pessoas sensíveis espiritualmente e vale lembrar que nós somos formados também pela nossa parte espiritual e essa parte espiritual ela é muito mais complexa e muito mais hábil e com um poder muito maior do que a gente tem compreensão. E o texto mesmo vai dizer que estes que são lobo, que não são de Cristo Jesus, o próprio Jesus diz que essas pessoas vão virar para Jesus e dizer: mas nós não profetizamos o teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, é possível sim pessoas com a natureza humana, movidos justamente por esse fenômeno psíquico da mente ou da sugestão,
ou de um positivismo, ou até mesmo de uma influência espiritual demoníaca, é possível nós percebermos que existem pessoas fora de Cristo Jesus realizando milagres. E isso é muito curioso, porque a gente percebe em Jesus falando para a gente que essas pessoas elas farão coisas sobrenaturais. Mas esse é um ponto que Jesus Cristo trata aqui com seus discípulos, que é muito importante da gente entender, que significa que Jesus, explicando isso para os seus discípulos, está dizendo que a ação sobrenatural não prova um cristianismo verdadeiro e autêntico. Isso é muito importante da gente perceber. Não é porque há evidência de milagre e não é porque há evidência de uma manifestação sobrenatural, miraculosa e milagrosa e espantosa que isso é cristianismo verdadeiro. Porque essa pessoa pode estar fazendo isso e ser uma pessoa completamente distante de Jesus, dita por Jesus como um lobo. Então, quem faz parte do reino de Deus, segundo Jesus, não é quem faz milagres. Lógico que o servo de Deus ele pode operar milagre. Lógico que o servo de Jesus Cristo pode sim ter uma ação providencial do Espírito Santo em ajuda das pessoas. O próprio Jesus fez isso com tantas pessoas. Mas Jesus diz que o que importa é o fruto da fé. E é isso que Jesus Cristo diz que prova, de fato, quem são os falsos profetas e como que nós vamos conseguir fazer a avaliação de quem está ou não seguindo Jesus Cristo com o coração e não somente com um entendimento equivocado ou até maldoso, um pensamento e um sentimento e uma motivação perversa no coração. É por meio do fruto. E o fruto ele tem dois aspectos, segundo Champlin nesse texto aqui, segundo Russell Norman Champlin. O fruto pode ser o fruto daquilo que é ensinado e o fruto daquilo que é vivido pelo falso profeta, por aquele que está se fazendo de ovelha. Ou seja, o que é ensinado? O que é ensinado está baseado em Cristo Jesus e na sua palavra, e o que é ensinado é de fato vivido por essa pessoa, ou o evangelho que Cristo Jesus ensina é vivido por este, é o fruto da fé que prova os verdadeiros servos de Deus. E essa é a verdade do reino de Deus que eu queria deixar para nós hoje. O fruto do reino de Deus se manifesta por aquilo que nós praticamos como devoção a Cristo Jesus. Não tem nada a ver com atos milagrosos, como o próprio Jesus diz. Muita gente que nem dele vai fazer muitos milagres. E você encontra milagres sendo realizados o tempo inteiro, até em outras religiões, fora do cristianismo, que nem conheceram a Cristo. E que sim, tem atos milagrosos e ações milagrosas justamente por uma condição que talvez Deus permitiu até o próprio homem gerenciar. Mas a Bíblia esclarece para nós que a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela produz frutos de paz, de justiça, de verdade, de santidade e frutos que exaltam e glorificam a pessoa de Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus, por meio da graça de Cristo Jesus, por meio da glorificação do nome de Cristo Jesus. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro pertencente ao reino de Deus é aquele que frutifica segundo Cristo e não aquele que opera milagres. O milagre vem como uma consequência da devoção da fé do indivíduo a Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou a fazer parte desse reino e nós clamamos para que consigamos viver em verdade, com uma fé autêntica, com uma vida de devoção e submissão à pessoa de Cristo Jesus, entendendo que muitos milagres, sinais e prodígios não fazem de nós pessoas servas do Senhor Jesus. Muitas vezes só nos engana. Clamamos a Deus para que consigamos viver uma vida onde o nosso coração está sempre limpo, que a verdade do Senhor está sempre sendo ensinada de forma limpa a nós e que a nossa vida testemunha a cada dia que Cristo é de fato o Senhor e o Salvador, que nós cremos e que nós vivemos e que nós temos como o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Que consigamos viver assim e provar, ó Deus, a nossa fé todos os dias por meio dos nossos frutos e que os nossos frutos sejam sempre agradáveis a Ti e uma bênção a todos aqueles que os degustam destes, ó Deus, que são prova do nosso amor a Cristo Jesus e gratidão à sua obra da cruz. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus.